podcast, chegando a esperada entrevista, está aqui a mãe Aline de Iemanjá. Mãe Aline, é uma satisfação, um prazer enorme tê-la conosco. E o Brasil quer saber um pouquinho de quem é a senhora. Fale um pouquinho da sua infância, como foi na escola, como foi vivenciar. A senhora é natural de qual estado mesmo? Fala isso tudo pra gente, vamos lá. Bom, primeiramente, para assistindo, nos vendo, Mais perto. todos que estão aqui nos vendo, nos assistindo, já vai meu agradecimento. Eu falo que estar na espiritualidade, né, caminhar, ser essa pessoa que eu sou hoje, ela não começou como mãe Aline, como Iapitebi, como uma trabalhadora também na Quimbanda, na esquerda de Umbanda. Então, vamos lá, vamos para o começo de tudo. Eu sempre tive uma vida meio que nômade, né? Eu nasci na Bahia, aos 3 anos de idade eu vim para São Paulo com os meus pais. Eu venho de uma família que teve toda uma desestrutura familiar, porque eu venho hoje eu entendo, eu tinha um pai doente, um pai alcoólatra, em que dificultou muito a vida da minha mãe, que tinha 3 filhos, né, uma casa para estruturar, para alimentar, um pai, né, que está no meu coração, eu amo muito, mas que infelizmente nessa parte nos faltou muito. E isso nos limitou mesmo quando a gente fala em estrutura familiar, nos deixou muito vulnerável. Então é complicado quando você já vem dessa família. Mas era uma família pelo menos equilibrada, ou tinha aquela situação? Tem muita gente que, por exemplo, tem problema de alcoolismo na família, é agredida e coisas do tipo. Então, foi mais equilibrado com esse tipo de sentido? A gente teve, sim, mas assim, eu sempre falo isso, eu falo isso com muito orgulho. Eu venho de uma família de mulheres fortes. Então, a minha mãe, ela sempre passou isso com muita força, né, de forma prática. Então, assim, ela sempre se sobressaiu ao meu pai, ela sempre foi muito mais forte. Sempre a força dela também. Gente, para quem quiser conhecer a mãe da mãe Aline, qual é o nome da mãe Aline? É Nininha, vó Nininha aqui do terreiro. Vó Nininha, essa senhora belíssima aqui, estampada. Esculpida pelo meu irmão. Esculpida como um caboclo aqui, ó. E é perfeitamente, o rosto dela é assim mesmo, eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, viu? Eu venho dessa mãe, e essa mãe, ela começou a trabalhar, né, dentro da banda de forma espontânea, incorporando o caboclo aos 7 anos de idade. 7 aninhos? 7 anos de idade. Então, eu venho dessa tradição forte. Eu tinha uma avó que rezava, eu tinha um avô que ele é descendente o pai dele era cigano. Então, a minha ancestralidade, ela já tem muita conexão com a espiritualidade. Mas vamos lá, vindo para São Paulo com os meus pais, filha Quantos anos? Eu vim para São Paulo quando eu tinha 3 anos. Papai veio junto. Os meus pais vieram. Bom. E aí foram lutar. Eu falo que São Paulo né? A gente fala que o Brasil inteiro é terra de luta, mas São Paulo, além de lutar, tem que correr, porque é tudo muito rápido. Eu sempre falo, né? Meus pais pagavam aluguel hoje, mês que vem estavam devendo, então era aquela desestrutura mesmo, tinha que correr atrás. E assim eu fui me criando. Depois os meus pais mudaram desse bairro onde eu moro, que é aqui no Jardim Mirante, e eles foram para o extremo do Grajaú, onde a vida ficou um pouquinho mais difícil, porque aí você vai para o longe, né? Você sai mais do sentido de um bairro mais centralizado, e aí você vai morar num bairro um pouquinho mais acessibilidade difícil, fica mais complicada. Mobilidade muito complicada, enfim. Mas foi nesse lugar que eu me desenvolvi, que eu estudei, que eu cursei meu Fundamental 2, depois eu cursei até metade do ensino médio. Antes de eu chegar nesse percurso, eu tive a perda do meu pai. O meu pai, eu falo que ele era combustão, né? A gente o perdeu por
A falta de cuidar. Quantos anos papai partiu? 33 anos, ele não partiu. 33 anos. Meu pai não partiu. Esse ainda, né, o marco da nossa história, na nossa infância, na nossa vida. O meu pai, ele tinha duas entidades dele que eram muito fortes dentro da vida dele, mas ele não aceitava cuidar em lugar algum. Incorporava, enfim. Sim, mas não aceitava cuidar. Então, aquela entidade, ela se conectava a ele, de alguma forma, e ali ele começava a dar uma consulta em casa, mas não tinha uma estrutura, né? E é quando a gente fala um pouquinho dos cuidados que a gente tem que ter com a incorporação em casa, né? A gente sempre fala que conversa puxa conversa. Então, eu não entendia, e às vezes minha mãe também, por conta de uma necessidade maior, ela incorporava também a preta velha dela, então vinha, dava um passe na casa, mas eu via tudo aquilo muito longe, enfim, eu não entendia direito, até o acontecido com meu pai. O meu pai, ele tinha nessas, a gente fala que ele sempre se deparava com alcoolismo, parava e voltava, mas nunca tratava. O alcoolismo, ele é uma doença, né? Hoje já reconhecido. Isso. E aí ele até tentava, mas como ele tinha cobrança da própria espiritualidade, então... O desequilíbrio espiritual. Fatal. Foi fatal na vida dele. Só que meu pai, ele era um enfermeiro espetacular. Ele trabalhava... Foi a única pessoa, eu sempre falo isso com muito orgulho. O meu pai, ele trabalhava em 2 hospitais, né? Ele dava plantão em 2 hospitais, ele trabalhava para o Estado e para a Prefeitura de Diadema. E estudava, o cara estudava e ao mesmo tempo ele tinha essa vida maluca e sempre falava, eu vou me matar. Um belo dia ele conseguiu, né? Ele tentou com um pouquinho ali, com uma força maior, e ele tomou medicação. Minha mãe levou rapidamente para o hospital, mas demoraram de fazer a lavagem, de fazer aquela remoção, e queimou 6 células do cérebro, e a principal, aquela de comando. Então, ele ficou vivo, mas ele não reconhece a gente. Então, ele não reconhece a gente como filho. Isso já faz mais de 30 anos. Então, papai é vivo. Papai é vivo, assim, né? A gente fala que tá ali, né? A gente vê que fisicamente ele tá ali, mas... Ficou aprisionado no corpo. Exatamente, mas ele não tem esse reconhecimento por nós. Mas fala, tudo normal. Fala, tudo normal, mas você sabe que o cérebro, né? Está muito debilitado. Muito debilitado. Então, eu já vim dessa desestrutura, tanto espiritual quanto, né, financeira. E quando foi que você se despertou como essa leoa, como mulher, para chegar a se tornar uma professora de geografia? Como tu venceu toda essa dificuldade estrutural? Certo. Então, passando essa fase toda, o que ocorre? Eu sempre entendi que eu tinha que fazer direito. Eu entendi isso muito cedo, eu tinha que fazer direito. Assim, direito que eu falo, buscar fazer as coisas corretas. Então, eu entendi muito cedo que eu tinha que estudar. Só que, ao mesmo tempo, eu também me casei muito cedo. Mas eu agradeço muito a Deus de ter me casado muito cedo, porque esse cara que eu falo que é um cara fantástico, assim, na minha vida, porque ele me deu exatamente o que eu precisava naquele momento. Ele me deu paz, ele me deu... Eu falo de comida, ele... Nosso grande amigo Mário Albeate. Isso, me deu educação, né? Porque eu ainda estava no ensino médio. Então, ele foi aquele cara fundamental na minha vida. Aquele cara que olhou para mim, né? O Mário é mais velho que eu, e com uma inteligência, assim, espetacular e uma paciência, porque adolescente não é fácil, né? Não é fácil. Então, a gente conseguiu aí se conduzir muito bem, né? E aí eu comecei a trabalhar muito cedo. Antes de trabalhar, como que eu sentia a espiritualidade, né? Nesse meio termo, para a gente entendendo. Eu tive esse pai, eu tive a minha mãe, que já tinha aquela força espiritual natural, tradicional. E aos 15 anos de idade, eu ganhei o meu primeiro baralho
da irmã do Mário, que era mãe de santo. Mãe de Olha, santo. que bacana. Mas eu não sabia que eu jogava baralho. Mãe de santo de qual cultura? Ela era do Queto. De Queto. Pô, que bacana. Ela era de Umbanda, depois ela foi pro Queto. Mas até então, até ganhar esse banhado, tu já tinha incorporado, tinha passado por alguns fenômenos? Até ganhar esse baralho, eu vivia o que a gente chama de possessão através de sonhos. Então, eu tinha uma mente muito perturbada, eu sonhava com muitos espíritos, né, que a gente fala maléficos mesmo, de... Então, a Bemi é perseguida por uma opção de coisa terrível. Terríveis. O Vá te ajuda a entender um pouco isso, eu ia dormir, e aí eu caía em buracos que não tinha fim, e sempre 7 homens, né, aquela guerra, eram guerras espirituais. Eu vivia guerras espirituais através de sonhos, e muitas das vezes saía um pouco do sonho e ficava físico. Mas, enfim, eu fui... Tinha toda essa tribulação espiritual, né? Tinha. Então, assim, fisicamente eu estava bem, eu não passava por nenhuma necessidade, eu tinha minha casa, estava tudo organizadinho. Mas, espiritualmente, o desequilíbrio que isso gerava em mim era gigantesco. Mas, até então, eu nunca parei, eu sempre fui muito ágil. Então, foi nesse momento que eu fui fazer teatro. Ah, tu fez teatro? Que bacana. Teatro. Ele me ajudou muito, 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 porque aí eu tinha um trabalho corporal. Eu fiz teatro estudantil também, viu? Eu tinha trabalho cênico. Tu era árvorezinha, não era não? Fala pra mim. Pau de arara, alguma coisa assim. Falar. Eu sabia. Venenoso. Deixa aqui da série sair do meu corpo. Ele me provoca. Ele tá me provocando desde cedo. Vamos lá, Aline. Bom, enfim. E aí eu fui passando e jogando baralho, e o povo me procurando, e eu jogando baralho, sonhando que eu tinha uma cigana, e essa coisa. Essa belezinha aqui? É isso, que é minha cigana. Foi a minha primeira incorporação. Olha! Foi a minha cigana. E aí eu ia jogando, eu ia falando para as pessoas, e daqui a pouco eu vi que aquilo era real mesmo, aquelas, né? Quer dizer, tinha um dom mediúnico. Tu aprendeu espontaneamente ou foi autodidata? Foi autodidata. Alguém te ensinou, no caso, né? Ou foi autodidata? Não, foi autodidata. Fui pegando, fui olhando, fui pegando interpretações, depois que eu fui fazer outros estudos. Aí tu fez curso e tudo mais, te aprimorou, na verdade. Isso, no futuro, né? Mas até então era tudo muito natural. E aí foi passando. E eu exatamente nessa época, e aí é onde entra o meu conflito, depois a gente vai chegar em Fá, porque para mim eu vivi Kabemi nessa época. Sim. Eu era realmente Kabemi, o meu Odu, ele é muito verdadeiro entre os meus 14 e 25 anos. É onde eu encontro nesse Odu. Realmente eu era essa pessoa. Eu vivia em desequilíbrios. Eu vim melhorar um pouco quando eu chego no meu padrinho de Umbanda, que é o meu padrinho de Camarinha. E aí é quando as coisas começam a entrar no eixo. Bacana. E como é que foi esse encontro? Onde tu achou essa figura? A gente dançou a noite inteira, né? Ele incorporava o Zé Pilintra, e aí eu sonhei com o Zé Pilintra dele. Nunca tinha visto meu padrinho na minha vida, nunca tinha visto nada disso. E aí, até então, eu tinha esses estilos que eu incorporo, eles se manifestavam fisicamente mesmo, real. Você via? Eu via, real, e apagava a luz, acendia a luz, eles me ensinavam muitas coisas, e ele me acordava, e olha, tem que levantar, tem que buscar caminho, a gente já está atrasada, você precisa trabalhar, você tem uma missão. Então, eu já tinha tudo isso, né? Mas tudo isso muito em sonho. Vamos, Aline, vamos, acorda. Era assim, jogava capa, em mim, seu 7 jogava a capa e ia caindo as 7 capas, né? Então eu tinha isso muito real. Devia dar um medo danado. Né? Ficava lá. Hoje muita gente confunde muito a espiritualidade, por isso que eu falo, conversa, puxa conversa, com paralisia do sono. Sim. Né? E aí você vai ter que ir separando as coisas. Mas, enfim, comecei a sonhar com o seu Zé Pilintra, e não era o Zé Pilintra da minha mãe, que eu sabia que minha mãe... E tu dançando com o Zé? A gente dançava, e ele me contava um monte de coisa, um monte de história. Aquela, só com o Zé enganador, Zé engana as moças, com as palavras de amor, Zé.
Ô, Zé. Não, assim, tá que te enganou. E aí foi indo. Te levou na lábia. Foi. E aí veio minha cunhada, né? A cunhada falou, olha, eu já tinha passado por muitos lugares, eu já tinha passado por crise. Eu tive, naquele tempo, não tinha ainda essa síndrome do pânico ou crise de ansiedade. Tinha, mas não tinha como hoje. Nós somos de 80, né? A gente tivesse crise do pânico, a gente geralmente levava uma chinelada e tava tudo bem. E aí eu chegava em Santo Amaro, que é um bairro aqui, né? O nosso bairro aqui São Paulo. E eu, do nada, eu parava assim, ficava lá estatalada, né? Em frente do cemitério. Espiritualidade. Parava lá e ficava lá. Qual a entidade que você tem que é de lá? Seu Tata Caveira, que foi quem me curou. Eu falo que esse daí me curou de diversas formas. Sou muito grata a esse meu Exu, muito grata. Bom, mas enfim, sonhei, dançava com o seu Zé, e no final ele falou, quem vai cuidar de você vai ser essa pessoa aqui. E aí tava lá a foto do meu padrinho do sonho. E quando eu cheguei lá na minha cunhada, lá no axé dele, era ele. Era simplesmente ele. Então é algo assim. Deve ter sido uma surpresa quase que inacreditável, né? Muito. A gente fica descadeirado, desbundado, como fala a palavra. E daí você começou a sua jornada, a sua caminhada espiritual. E lá era Umbanda ou já era Umbanda e Quimbanda? Lá já era Umbanda e Quimbanda. E aí tu se iniciou para os cultos. Como foi esse processo? Camarinha? Qual era o tipo de Umbanda? Era Umbanda de forma geral? Era Umbanda com nomenclatura? Conta um pouquinho disso pra gente. Era Umbanda que sacrificava bicho? Fala um pouquinho. Então, a Umbanda do multiplicar da forma que ele diz banda mista. O que é um banda mista? Tinha de um banda que falava misto. Já entendo. Era uma umbanda que cultuava a mistura de várias culturas num culto só. Né? Então, é simples. O que é uma umbanda mista? Se a gente for pegar, teremos várias, né? Hoje, desse segmento. Então, a gente trabalhava nas 7 linhas da Umbanda e uma vez por mês tocava quimbanda.